Segundo Reis, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 1. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 1. Creio que eu já preguei sobre esta palavra aqui, sobre Naamã, mas eu preguei sobre os 7 mergulhos de Naamã. E hoje eu quero falar de Naamã e a menina. A menina não fala muita coisa dela aqui, não. E como muitas pessoas aí sabem, de Naamã, né? Esse capítulo não se refere muito à menina, mas hoje Deus falou tremendamente no meu coração para falar como essa menina foi usada por Deus. Amém? Então, segundo Reis, capítulo 5, versículo 1. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. E de muito Esse respeito, capítulo não se refere muito à menina, mas ele, hoje o Senhor, Deus falou dera tremendamente livramento no meu aos coração. sírios. E era este homem, herói, como essa menina foi valoroso, usada por Deus. porém, então, segundo Leproso. Reis, capítulo 5, Um homem, versículo 1. E Naamã, valoroso, capitão do exército leproso. do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. Herói. E de muito Esse respeito, capítulo não se refere valoroso, muito à menina, mas porém, ele, hoje o Senhor, Deus dera falou livramento no meu aos coração. sírios. Porque eu estou E era este homem, falar herói, como falando essa bastante menina nessa parte foi aqui, usada valoroso, por Deus. homem, porém, Amém. valoroso. Então, segundo leproso. Reis, Vírgula. capítulo 5, Um homem. porém, leproso. porém, vírgula, porém, leproso. Aqui fala, ele era um homem valoroso, porém leproso. Queridos, aqui tem uma vírgula, porém leproso. Como seus muitos inimigos, quer lembrar só depois da vírgula. Porém leproso. Como seus inimigos quer sempre compartilhar aquilo que você fez, não o que você é, que você tem feito. O que Deus tem te usado. O que Deus tem feito na tua vida. Como você tem sido usado para abençoar pessoas. Como você tem amor pelas pessoas e tem feito e tem transbordado este amor pelas outras pessoas. Mas não, ele quer te mostrar a falha que você tem, aquilo que te diminui, ele quer mostrar para outros. Mas Deus não olha isso, Deus não coloca vírgula, Deus não olha a vírgula antes, a vírgula depois. Não, Deus vem te mostrar que ele tem uma história com você e quer fazer uma história com você, cada dia mais, uma história que vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Esse homem era um homem que todas as guerras, um homem valoroso, que todas as guerras ele ganhava. E uma dessas guerras que ele foi, ele ganhou e trouxe uma menina. E trouxe aquela menina, eu acho que como que ele trouxe aquela menina ela pode ter pensado assim, eles devem ter puxado, vindo arrastando aquela menina, como se fosse um troféu ganhado daquela guerra, e como ela não pôde nem despedir dos seus familiares, nem despedir das pessoas que estavam lá, e nem falar como estava sendo levada. Não deu tempo para aquela menina voltar e falar, eles estão me levando, gritar, talvez estamparam a boca dela, levaram ela, e esperneando, e gritando, mas ela foi levada. E como aquela menina foi levada? Ela foi levada como um troféu, um chaveirinho, um presentinho, um mimo.
isso, foi dessa forma que aquela menina foi levada para a mulher de Naamã. E chegando lá, ele falou assim, aqui trouxe para você. Como se um grande presente para aquela mulher. Agora eu falo dessa menina. Essa menina poderia ter olhado e falado assim, e ter se afastado, e ter esperneado naquela casa, não querer fazer nada. Mas, porém, sabe o que aconteceu com Jó? Eu lembro da passagem de Jó, que ele orou pelos seus inimigos. Quando eu penso nessa menina aqui, ela não tinha aquela raiva, aquele ódio que ela deveria ter por Naamã. Ela não tinha. Porque dentro daquela casa ali, ela era observada o tempo inteiro. Como você, querido, na presença do Senhor, você é observado o tempo todo. O tempo inteiro você é observado. Como pessoas entram na sua casa, não entra assim, vai reparando? Nossa, a casa dele. Nossa, a casa. Tem um banheiro. Nossa, o banheiro dele. Ah, peraí, eu não fui no quarto. Peraí, deixa eu ali, eu dar uma olhadinha. Então, as pessoas olham para você, sim. Quando você está na presença do Senhor, para ver se você vai cometer alguma falha. Para ver, e aquela menina fazia questão de mostrar a diferença dela dentro daquela casa. Quando ela entrou ali, ela começou a observar. Ela começou a observar todas as coisas que ela via, que ela começou a achar estranho. Mas todos estavam observando ela ali e vendo que nas madrugadas aquela menina se punha lá e clamava ao Senhor. Para ela, ninguém escutava ela. Com gemidos, com choro ali, orando, clamando ao Senhor, talvez pedindo até, orando, como eu falei assim, que eu lembro dela aqui, como eu lembro de Jó aqui, que orava pelos seus inimigos, essa menina orava. Ela falava assim, com certeza ela falava, Senhor, tem alguma coisa estranha nessa casa. Quando a pessoa vai numa casa de alguém, vê que não tem filhos. Ela começa a falar, não tem rabisco na parede. Não tem brinquedo jogado na sala. Não tem. Então ela começou a observar por que as roupas de Naamã eram separadas. E ela começou a orar ao Senhor, eu sei porque naquela época, querido, mulher não podia nem abrir a boca. Principalmente uma menina. Para falar alguma coisa. E ela tinha um grande distanciamento da senhora dela ali. Ela fazia o que tinha que fazer na casa, mas não tinha aquele contato com a senhora que estava ali. Então, eu creio que ali ela foi trabalhando. Ela foi trabalhando e buscando ao Senhor, e orando, e falando com o Senhor, Senhor, tem alguma coisa diferente aqui nessa casa, nesse lar, e me mostre o que é. Como Naamã fazia tudo escondido, né? Quando ele chegava, ele ia para o quarto, tirava aquela roupa maravilhosa que ele tinha, que todo mundo endeusava ele, com aquela armadura linda, aquela coisa linda. É do mesmo jeito, eu acho que ele não se expõe para essa menina. Mas ela começou a analisar, bom, casal dorme em quartos separados. Aí ela falou assim, começou a pensar. Depois ela falou assim, recebeu ordens para lavar
tudo dele tinha que ser lavado separado, a roupa, os talheres, tudo dele tinha que ser separado. Mas ela falou assim, tem uma família aqui, tem um homem, tem uma mulher, em quartos separados. Ela poderia ter analisado aquilo de uma forma, e mesmo assim ela buscou a sabedoria do Senhor, como fazer, como ela ia fazer, como ela ia chegar até eles, com a resposta do Senhor. Mas aqui, ela não queria saber se Deus fez ou deixou de fazer, livrando ela da mão de Naamã. Deus estava usando ela ali para a história de Naamã ser construída, depois da vírgula. E essa menina, ela falou assim, mas o Senhor não me livrou. Ela podia ter caído em desespero, o Senhor não me livrou das mãos dele. Ele matou a minha família, ele matou todo mundo. E o Senhor me trouxe para cá ainda para ser humilhada, ser uma escrava deles. Mas eu quero aqui esta noite, querido, Deus queria que em tudo ela glorificasse ao Senhor. E que você glorifique a Deus, que fez você dormir no chão, que fez você passar por um luto, que fez você ser expulso daquela casa, que fez você passar por tudo que passou em 2020, Ele quer que você glorifique a Ele ainda, como essa menina glorificou ao Senhor, apesar de tantas coisas ter acontecido com ela. Ela ainda glorificava ao Senhor. Você está com alguma dor, com câncer? Glorifica o Senhor, porque Ele é capaz de te curar. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que você está pensando. Ele pode fazer. Estou querendo construir, Deus está querendo construir uma história na tua vida. Ele quer fazer uma história na tua vida. Ele fez uma história através da vida dessa menina. Ela fez uma história que ia ser contada para você. Ela fez uma história. Estou pregando para alguém aqui esta noite, amém? Você está recebendo essa palavra aí? Você pode dizer aí e glorificar o Senhor? Você está recebendo aí a palavra do Senhor? Você está me entendendo o que Deus está querendo te falar aqui esta noite? Através da dor que você está passando, através do luto que você passou, através de tudo que você passou em 2020. Ele quer construir uma história em 2021 agora, mas Ele quer que você glorifique a Ele em todo o tempo. Ela é dado como um presentinho. Ela é dada como um chaveirinho, como eu disse, um presentinho para aquela mulher. Mas ela era crente, ela é uma serva do Senhor. Ela sabia que Deus ia fazer na vida dela. Ela sabia que Deus poderia fazer na vida dela. Então, crê como aquela menina estava crendo ali. Ela estava crendo ali que Deus poderia fazer infinitamente mais. Eu estou querendo que você glorifique ao Senhor. Que você é um crente, você é diferente. Essa menina começou a mostrar a diferença dela dentro daquela casa. Deus vai continuar curando.
Porque aquela menina estava crendo que Deus ia continuar curando, Deus ia continuar fazendo, mesmo por não ter feito ainda na vida dela. Sabe por quê, querido? Como essa menina aqui foi usada? Porque ela foi usada tremendamente até chegar a sua senhora e falar ainda que tinha um profeta na terra dela. Vem falar aqui com você. Porque eu vi, foi semana passada, porque para comparar profetas, talvez vocês não estão seguindo profetas mesmo. Busquem de Deus. Quem que você está buscando? Quem que você está seguindo? Porque essa menina aqui não tinha internet, ela não tinha teologia, ela não tinha nada, mas ela tinha um Deus que poderia fazer na vida daquele homem. Muitos de vocês, queridos, sentam perto dos seus filhos, talvez sentam perto dos filhos, criança, adolescente. Hoje todas as crianças têm acesso à internet e se expõem. E creio que você não tem falado, sentado na sua mesa, bem dos profetas. E isso vem usar os seus filhos a colocar na internet que profeta não é do Senhor, profeta não é isso, profeta não é aquilo. Por alguns que não são profetas e fingem de ser profetas e fazem coisa errada, e outros são incriminados por causa disso. A pessoa não quer crer nos profetas e quer ainda sujar os profetas que ainda tem. Essa menina falou assim: eu tenho um profeta na minha terra que pode curá-lo. Ela estava dizendo que tinha um profeta ainda. E quantas vezes pessoas colocam aí e abrem brechas para falar mal de profetas. E outros são humilhados por causa disso. Porque por certas situações que pessoas passaram com outros que acharam que eram profetas e não eram, acham que outros vão agir da mesma forma. E sabe o que a gente tem que orar e buscar? É o Senhor Jesus. É o Senhor. E acreditar que o Senhor usa os seus profetas ainda. É isso que essa menina está ensinando para a gente aqui. Temos profetas, sim. E quando essa menina falou para a senhora dela, ela chegou correndo para Naamã e foi falar com Naamã. Naamã, meu filho, não duvidou, sabe por quê? Tinha ferida. Ele estava cheio de ferida, aquilo já estava doendo tanto, que ele não estava nem acreditando que é uma menina que estava falando com ele para ele ir. Ele nem duvidou do que a menina estava falando, ele queria ir. Sabe como aquela mensagem que você cola assim no Facebook, você cola e compartilha ela? Sabe aquela mensagem? E quando chega para você, quando você está muito ferido, muito machucado, já está doendo demais, aí fala assim: hoje é o dia do seu milagre. Só está escrito aí: hoje é o dia do seu milagre. Hoje, Jesus, o Senhor está falando comigo hoje. Você já começa a chorar. Se derramou, o Senhor está falando comigo hoje. Como que pode? Quando estamos feridos, como qualquer coisa que a pessoa coloca lá, você abre o Face. Então, por isso que eu uso o meu Face. Sabe por que as pessoas acham? Para mim ter pessoas no meu Face? Não. Não. O versículo que eu compartilho, isso é desde quando o pastor Renato que fez o meu Face. Desde quando eu tenho o meu Face, todo mundo que é meu amigo muito tempo no Face sabe disso. E eu compartilho todo dia de manhã uma mensagem.
porque não sou eu que estou fazendo. Aquela pessoa pode ter levantado um dia triste, machucado, como Naamã, muito ferido. E aquela palavra vai trazer uma paz para o coração dela, uma esperança, um amor. É uma forma de estarmos ganhando pessoas para Jesus. Tenho pessoas que realmente não são crentes e são no meu Face. E ganham pessoas ali, e pessoas ali comentam que eu nem conheço. No meu Face, as pessoas comentam, compartilham, depois eu vejo que está compartilhando, está curtindo. Aí tem 20, tem vezes que chega a 30 curtidas. Compartilhamento, tem vezes em quando tem compartilhamento, de tanto que a pessoa tocou naquela pessoa. E eu creio que nessa hora aqui, na hora que foi chegada essa palavra para Naamã, ele estava tão carente, ele estava tão ferido, ele já não estava aguentando aquela situação dele, que ele correu para o rei e falou que ia, porque uma menina lá, e o rei deve ter estranhado, uma menina te falou, mas ele, acredita, olha, vou fazer uma carta para o rei lá de Israel. Mas vou mandar uma carta para o rei de Israel. Peraí, a menina não falou rei, falou profeta. Mas naquela situação toda ali, para eles, o rei que mandava no profeta. Como era ímpios ali, tinha outros deuses ali, na mente dele, ele falou assim, eu tenho que mandar falar que o Naamã está indo para receber uma cura do profeta e praticamente vai, vou ter que mandar uma carta avisando isso. Então, essa carta foi mandada para o rei. E Naamã, com aquele exército todo dele, foi mais do que rápido para Israel. E chegando lá, o rei deve ter falado, o que eu tenho eu contigo? E arranjou aquela coisa toda, mas ainda ele falava, não, gente, não é rei, não é rei. Ele deve ter pensado assim, tem alguma coisa, tem um profeta aqui do Senhor, o profeta, que é uma menina me falou que profeta. Aí, que eles pensou, não, vou dar um jeito dele chegar. O Eliseu deve ter pensado assim, vou dar um jeito dele chegar até a mim. Porque eu tenho cura, eu tenho libertação para ele. Então, Naamã, com aquela riqueza dele toda, foi correndo para a casa de Eliseu. Quando chegou lá, manda o servo falar com Naamã. Aí que eu falo, aí que começou a cura de Naamã. Começou a cura de Naamã, foi na hora que o servo foi falar com ele. O orgulho de Naamã começou a ser quebrado ali. Porque ele até falou assim, mas como um homem acostumado com todas as riquezas, com toda a adoração, ele achou que ia estender um tapete vermelho para ele subir, para ele entrar com todos abaixados ali, falando ali e se prostrando diante dele. Ele achou que ia ser uma festa na hora que ele chegasse. Mas não foi bem assim. Porque lá tinha um profeta do Senhor. E o profeta do Senhor, ele recebe do Senhor, porque é aquele homem de oração, aquele homem que busca, que não faz sem a direção do Senhor. Ele não faz nada. Se esse homem veio até aqui, ele vai ter que escutar você sim. Ele deve ter falado assim, vai ter que escutar o servo, vai lá e fala com ele. Ele está achando que eu vou lá? Meu Senhor mandou ele mergulhar 7 vezes lá no Rio Jordão. Aí Naamã deve ter ido questionando, mas falando e murmurando, mas foi
foi aquela luta porque Deus estava quebrando aquele orgulho dele. Trazendo a humildade para a vida dele. Ele saber como tratar as outras pessoas, também como tratava ele. Como servir as outras pessoas também. Como que ele ia entrar no reino de Deus sem saber como tratar o próximo. Como tratar outra pessoa. Como ser tratado e como servir a outra pessoa também. E tinha que quebrar aquele orgulho dele. Aí ele pensou bem e foi andando. Alguém falou assim, não, vão. E na hora que ele chega, a decepção é muito grande. Quando ele chega naquele rio e vê que é podre, é sujo. Um homem que é tratado com riquezas, com coisas finas, chega lá naquele rio podre. Espera aí. Na minha terra teria rios mais limpos do que esse? Olha aí. Deus faz a gente passar por certas situações para a gente aprender, querido. Para a gente crescer na presença dEle. Para a gente aprender como que ele vai ter que tratar aquela menina quando voltar. Como aquela menina vai ter que ser tratada. Porque para pisar nas pessoas que estão em cima pisam. E Deus quer quebrar todo orgulho. Naamã pensou assim, eu não vou entrar nessa água podre, ter que passar por essa humilhação toda e mergulhar tudo ali. E era 7 vezes, hein? E era 7 vezes que Naamã tinha que mergulhar. Aí um dos servos deles, eu acho que chegou para ele e falou assim, mas se você chegou até aqui, que custa, Naamã? Você obedecer. Obedeça, Naamã. Obedeça, você veio até aqui. E Naamã foi. 7 vezes. 7 vezes, querido, eu falo, a semana tem 7 dias. Não é? 7 dias tem a semana. E os cultos funcionam na tua igreja durante a semana. Mas aí quando chega um culto e você tem que dar aquele mergulho na presença do Senhor, e aí vem o outro e fala assim, não, só vão ali na casa de fulano, vai ter uma festinha lá, vão hoje não, tal, e te tira do primeiro mergulho. E você tem que ir na quinta-feira, chega lá, eu não vou não, porque eu não gosto de fulano, sabe? Não vou muito com a cara de ciclano. E chegar lá, olhar para a cara dela, não vai dar não, eu não vou não. Então, já perde o segundo mergulho. Aí tem um culto na sexta também. Mas hoje é sexta, hoje é dia de ir para o shopping. Hoje é dia de passear, hoje é dia de divertir. Final de semana... E da igreja, não vai dar, não. E você perde o terceiro mergulho. E assim vai perdendo as bênçãos que Deus quer fazer na tua vida. Naamã foi obediente, não, eu não vou perder minha bênção, vou mergulhar a primeira vez. Ele mergulhou a primeira vez e Deus queria a aproximação de Naamã com ele. E mesmo assim, ainda Naamã olhava, ainda estava ferido, as feridas ainda não foram saradas, porque Deus queria tratar mais na vida de Naamã. E Deus te fala aqui esta noite, Deus quer te tratar todos os dias, todos os cultos da tua igreja. Todos os dias tem um culto, todos os dias tem uma palavra, essa palavra não é para mim não, é para o irmãozinho do lado. Você joga para o irmãozinho do lado.
Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, querido. Mas que você esteja na presença do Senhor, buscando Ele cada dia mais a sabedoria dEle e sabendo que Deus tem um renovo dEle para a sua vida. Ele te renova a cada amanhecer, Ele te renova a cada culto, Ele te renova, Ele te traz o renovo. Sabe o que a gente tem que fazer quando chega na presença do Senhor? É orar a Ele, ó Senhor, usa Ele agora. Aquele que está na frente, usa Ele agora na tua palavra, usa Ele agora, porque eu quero uma palavra do Senhor nesta noite, e o Senhor vai usar é Ele que se encontra lá na frente, e é Ele que o Senhor vai usar. É assim que Deus quer que nos busque. Nós buscamos. Naamã, quando mergulhou as 7 vezes ali, Deus foi tratando na vida de Naamã, ele saiu com a pele toda limpa, igual uma de um bebê. E ele saiu tão maravilhado, ele queria se glorificar, ele correu para dar coisas para Eliseu. E Eliseu não queria nada, ele não queria riqueza, ele não queria presente, ele não queria nada. Mas Naamã queria pegar e fazer um altar lá para ele todos os dias, na presença do Senhor, agradecer pelo que o Senhor fez pela vida dele. Glória a Deus, é isso que Deus quer que você faça. Que glorifique o nome dele, mesmo sabendo que ainda ele não fez. Mas que ele pode fazer, ele não fez ainda na tua vida, vai fazer na vida do meu irmão. Então por isso eu vou chamar ele para ir para a igreja, eu vou falar com ele onde é a minha igreja, vai lá, tem um profeta, tem um pastor lá, tem uns obreiros lá, e eles vão orar por você, e eu creio que Deus vai usar o profeta dele para fazer na tua vida. Porque é assim que as coisas funcionam, Deus é o mesmo. Até hoje, querido, Ele pode fazer, Ele pode curar, Ele pode sarar suas feridas. Ele pode sarar a tua casa, a tua família. Ele pode fazer, Ele pode tirar essa tristeza, essa depressão, essa angústia que está no teu coração. Ele pode fazer, mas busque a Ele. Primeiro lugar. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Creia, essa palavra é uma palavra que Deus colocou no meu coração. Se você recebeu essa palavra, diga um amém aí. Recebe em nome do nosso Senhor Jesus. Recebe aí essa palavra. Creio que hoje, assim, algumas coisas começaram a desandar aqui. A nossa internet deu um probleminha no começo. Isso distrai muito a mente da gente aqui, mas creio que Deus falou na tua vida. Creio que Deus vai falar ainda durante essa semana. E Deus vai abrir portas para muitas pessoas que durante essa semana, em nome do Senhor Jesus, amanhã você tem a oportunidade de estar conosco, ceando. Tenha um temor do Senhor no teu coração. Participe da ceia, querido. Não perde essa oportunidade. Não deixa passar esse momento de estar em comunhão com o Senhor Jesus, que é a Santa Ceia. Amanhã você tem a oportunidade de estar na parte da manhã conosco, ceando, e às 9h30 da manhã, e às 19h30, com uma palavra direto do trono do Senhor para a tua vida. Eu sei que vai ser tremendo o derramar do Senhor na tua vida, com convidados especiais. Eu creio que são profetas do Senhor, que vão ser usados ali naquele lugar. Porque está ardendo aqui dentro de mim a palavra do Senhor, porque Deus me deu aqui um queimar dele no meu coração, porque eu faço pelo temor do Senhor na minha vida, eu faço a obra dele. Não porque eu olho as circunstâncias do que estão acontecendo, mas Deus colocou esse amor tão grande na minha vida para te convidar, para convidar pessoas para estar conosco, para convidar você para estar participando conosco, você que não pode estar conosco.
mas está participando conosco da Santa Ceia amanhã. É uma parte tão importante da nossa vida participar da Santa Ceia. Todos estão convidados a participar conosco. Lá tem álcool gel, vai com sua máscara, vamos colocar todos separados. E vai ser uma unção sobrenatural sobre a tua vida. Na rua Euclásio, número 12, no bairro Santa Efigênia, Igreja Unida do bairro Santa Efigênia. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida, meu irmão. Creia nisso, e Ele vai fazer durante essa semana, em nome do Senhor Jesus. A partir de hoje, Ele já está abrindo portas para a tua vida, para a tua casa e para a tua família, em nome do Senhor Jesus.